Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, amor. Não posso viver longe do seu afeto, afeto. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, amor. Não posso viver longe do seu afeto, afeto. Não posso viver longe do seu carinho, carinho. Não posso viver longe do seu abraço. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula. E o tema da aula de hoje é pais e filhos. E quando falamos de pais e filhos, temos um desafio, um problema, né? Que é o conflito entre pais e filhos, as diferenças, brigas, desavenças, discussões, violência muitas vezes, né? E até abuso. É um tema desafiador, não é mesmo? Pais e filhos. E o desafio e o problema do conflito entre pais e filhos. E quando nós falamos do conflito entre pais e filhos, nós podemos observar que, assim como um tema tem um conflito tem uma causa, tem uma raiz, né? Que causa esse conflito, que causa esse problema. E, geralmente, a raiz, né, desse problema, que é o conflito entre pais e filhos, né, é justamente
o fluxo de amor parado, certo? É o amor que não flui, nem do pai para o filho e nem do filho para o pai. Muitas vezes por uma questão desse pai, da relação desse pai com o avô, né? Ou do avô com o pai, ou do avô com o bisavô, do bisavô com o avô, ou do bisavô com o trisavô, do trisavô com o bisavô, ou do trisavô com o tetravô e assim por diante. Ou do filho, né, com o neto, do neto com o filho, do neto com o bisneto. É uma sequência, né? Existe um fio condutor, né? Existe um vínculo, existe também uma história. Então, muitas vezes a causa desse conflito é justamente o fluxo de amor parado dentro desse sistema familiar, que atravessa muitas vezes várias gerações, tá? E assim como toda causa, toda raiz de um conflito, de um problema, também existe a solução, né? E a solução para o fluxo de amor parado é a liberação do fluxo do amor, né? Se o amor está travado, né? Qual que seria a solução? Qual que é a solução? Destravar esse fluxo, certo? Né? E se você me perguntar, Diego, como é que eu faço para destravar o fluxo de amor entre pais e filhos, né? Eu diria que existe sim essa possibilidade, e o começo do destravamento, da liberação desse fluxo, seria você fazer 3 passos básicos. 3 passos básicos, tá? Então, o primeiro é você reconhecer a grandeza de quem veio antes que você. Se você é filho, todos nós somos filhos, né? Ah, mas eu já tenho meu filho, já tenho minha filha. Olha, eu já sou avô, eu já sou avó. Você não deixa de ser filho. O vínculo permanece. Por isso que eu falo de vínculo. O vínculo é sempre o vínculo e ele não muda. Eu sempre digo nos meus cursos, workshops e palestras. Você já ouviu falar em ex-pai? Ex-mãe? Olha, fulano lá é meu ex-avô. Não existe isso, porque o vínculo não muda. Da mesma forma como ex-filho. Existem até pais que falam, eu vou tirar você do meu testamento, a partir de hoje você não é meu filho. Ele pode até falar isso da boca para fora, porém o vínculo ele vai continuar sendo um vínculo, né? Esse vínculo eu comparo sempre, ou quase sempre, com um rio. Ele vem lá da cabeceira, né? Lá da fonte, certo? E ele vem descendo, né? Ele contorna as pedras, né? Tem uma curva para cá, para a direita, outra para a esquerda, tem uma cachoeira, tem um lugar onde ele fica um pouquinho mais calmo, talvez a água seja mais profunda, ou em alguma região ele é mais raso, ele continua sendo rio e ele continua seguindo, né? Talvez ele encontre um outro rio depois de uma distância de alguns quilômetros e assim vai, encontra outro rio e aí ele pode se tornar um rio maior ou um rio mais estreito, menor, né? Continua sendo o mesmo rio. O rio X encontra com o rio Y, ele continua sendo o rio X, continua sendo o rio Y, e eles encontram, formam talvez um terceiro rio, o rio Z, e esse rio Z vai chegar lá no mar. Continua sendo o rio. Da mesma forma, os nossos vínculos continuam sendo vínculos. Como que eu faço para destravar? É importante que uma pessoa desse sistema familiar desbloqueie isso. Basta uma pessoa só. E aí as outras também são autorizadas. Mas enquanto ninguém faz nada, é como se esse rio fosse represado. Ele continua sendo rio, mas a água para de correr. Se ela vem lá da nascente, ela vai chegar um momento onde ela vai encontrar o mar. Independente se ela cruza com outro rio ou tem afluentes, enfim, ela vai chegar no mar. Se eu coloco uma represa, né, essa água ela vai começar a querer buscar outros destinos, ou ela vai começar a encher aquela represa,
E, então, assim, quando basta alguém ir lá e abrir essa represa para que a água volte a fluir, simples assim, né? E na família da mesma forma, basta um dizer assim: "Ah, eu vou liberar esse fluxo do amor", e a vida continua. Tá certo? Então, dessa forma, como que faz? É importante, eu vou pegar um exemplo de um filho. É importante que o filho reconheça quem veio por primeiro. Reconheça a fonte. Reconheça que a água veio e de alguma forma ela chegou até você. E através de você essa água vai continuar. Né? Agora, se eu me torno uma represa, eu fico prendendo essa água e me inundando, né? De amor, de ódio, de vaidade. Por quê? Porque eu represei. Porque eu prendi esse fluxo. Quando na verdade esse fluxo veio para fluir. O nome já diz fluxo, né? Que vem de fluir. E como que eu abro esse fluxo? Reconhecendo a força que tem essa água, que vem lá da nascente. Né? Eu sempre digo que uma pessoa querendo parar o fluxo do amor seria a mesma coisa, imaginar uma descida, uma rua, né? E aqui tem um caminhão, aqui está o caminhão. E você é uma pessoinha que está ali querendo segurar aquele caminhão de não sei quantos mil quilos, 10 mil quilos, você só com os dois braços. Vai chegar um momento que seus braços vão amortecer e aquele caminhão passa por cima de você. Assim são os nossos traumas. Então é muito importante que você libere esse fluxo do amor, certo? Então, nesse sentido, como que eu faço? Eu reconheço a força que isso tem em mim. Como? Dizendo que isso é forte, né? E é mais forte do que eu, né? Então, como que eu faço isso? Eu digo: querido papai, você é o grande e eu sou o pequeno. Essa talvez seja a maior declaração de amor que alguém pode fazer em relação ao seu pai. Para o pai biológico e a mãe biológica, tá? Independente se teu pai foi um pai assim que te deu tudo, ou ele não te deu tudo, ou ele doou você conviveu com pais adotivos, independente do desafio, é você simplesmente reconhecer que a vida veio de algum lugar. Querido papai, querida mamãe, vocês são os grandes e eu sou o pequeno, certo? Correto? Esse é o primeiro passo. Segundo, é você dizer: querido papai, querida mamãe, vocês dão e eu recebo. Essa é a ordem. Vocês dão e eu recebo. A água vem lá de cima e corre para baixo. Vocês dão e eu recebo. Esse é o segundo passo, tá? Dizer de coração. Certo? Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser validado, ser dito e verbalizado. Queridos pais, vocês são os grandes, eu sou o pequeno. Vocês dão e eu recebo. Essa é a ordem. O segundo passo. E o terceiro passo é você agradecer esse fluxo que é o fluxo da vida. Né? Dizendo: querido papai, querida mamãe, gratidão pela minha vida. Gratidão no sentido de eu recebi isso de graça. E recebo de graça e libero esse fluxo gratuitamente, sem querer cobrar por isso. Percebe? Eu recebo de graça e eu dou de... É porque eu recebi de graça que vem de graça. Claro, existem muitas coisas que precisam ser curadas, existem muitos aspectos que precisam ser ajustados, regulados, desenvolvidos, e a gente precisa evoluir. Mas a vida eu recebi de graça. E aí sim eu libero esse fluxo de amor de graça. Para quem? Para minha empresa, para os meus relacionamentos, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus negócios, para o meu dinheiro, para a minha profissão. Que assim seja. Para a minha espiritualidade, para a minha crença em Deus. Correto? Então, esses são os 3 passos. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção e trazer para a presença um trecho da música que eu cantei no começo, chamada Quero Ser Como uma Criança, do Davi Quilan. Essa música eu adaptei para o contexto das constelações familiares, para o contexto terapêutico. Ela é uma música que diz assim: não posso viver, né, longe de ti, Senhor. Fala de Senhor, né? É uma música gospel. E eu
transmutei para não posso viver sem o amor, sem o carinho, sem o afeto dos pais. Tá? Foi uma pequena adaptação que eu fiz no sentido da cura. E aí, vamos pegar a primeira estrofe. Quero ser como uma criança. Eu quero ser o quê? O pequeno. E te amar pelo que és. Né? Então, o que significa isso? Eu quero ser aquele que recebe o fluxo do rio e que libera esse fluxo do rio do jeito que ele é. E aí, nesse sentido, que a vida possa transcorrer da melhor forma possível. Então, reflita sobre esse trecho da música. Quero ser como uma criança, te amar pelo que és. Tá bom? Eu espero verdadeiramente ter contribuído com você. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.